Oi, para você que não me conhece, meu nome é Sabrina Duarte. Hoje nós estamos começando um novo quadro aqui que se chama Aconteceu Comigo. E nesse quadro a gente vai falar coisas que aconteceram com a gente, experiências que a gente passou ou esteja passando. E a gente acredita que através dessas experiências, através dessas coisas que aconteceram com a gente, possa servir de ajuda para alguém, possa servir de cura para alguém. Então é por esse motivo que a gente criou esse novo quadro aqui. E o vídeo de hoje eu vou falar sobre algo que aconteceu comigo. E por que eu tô gravando esse vídeo? Como eu falei, eu acredito que esse vídeo vai ajudar alguém. Talvez você esteja passando por isso, talvez alguma pessoa que você conhece, um amigo, um irmão, esteja passando por essa situação, e esse vídeo com certeza vai te ajudar para que você alcance a cura. O que aconteceu comigo? Então, a gente começou, na verdade, lá por volta de março de 2020, ano passado. Em janeiro eu estava trabalhando. Quando foi em março, já tinha começado a pandemia. E no mês de fevereiro eu tinha decidido não trabalhar, tirar o mês de folga, enfim, depois de ter trabalhado bastante aí, já tinha trabalhado um ano inteiro. Então eu queria tirar um dia de folga, e aí no mês de fevereiro eu acabei tirando esse mês, um mês para descansar. Quando foi no mês de março, eu voltei com tudo. Eu sempre fui aquela pessoa que, para me sentir útil, eu tinha que fazer várias coisas. Eu tinha que trabalhar, eu tinha que estudar, eu tinha que treinar, eu tinha que falar com as pessoas, eu tinha que fazer diversas coisas para que no fim do dia eu fosse deitar e me sentisse a melhor pessoa do mundo. E quando isso não acontecia, eu me sentia um lixo. Essa era a verdade. Todas as vezes que eu não fazia todas as coisas que eu gostaria de fazer, ou que eu não fizesse diversas coisas no dia, e não chegasse no fim do dia exausta, eu não ficava feliz comigo mesma. Eu ficava me sentindo lixo. Então, em março, eu voltei com tudo, comecei a fazer um monte de coisa. E aí eu passei a sentir vários sintomas. Eu comecei a sentir ansiedade. Na verdade, resultou na ansiedade. Então eu comecei a sentir ânsia de vômito, eu comecei a sentir dor de cabeça, tremedeira, palpitação, falta de ar. Comecei a ficar mais estressada do que eu já era. Eu tive sensação de desmaio, eu tive pressão baixa, enfim, eu tive diversos sintomas. E eu não entendia por que eu estava passando por aquilo, eu não entendia por que eu estava tendo uma crise de ansiedade. E eu comecei a pensar, por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo comigo isso? Por que está acontecendo comigo isso? E para quem me conhece, sabe que eu sempre fui essa pessoa muito ativa, que sempre quis fazer todas essas coisas. E eu sempre tive um problema, eu sempre fugi de problemas, eu sempre fugi de resolver questões mais sérias. Quando era para discutir, quando era para falar, eu falava, mas para resolver mesmo o problema, eu fugia. Então eu passei a minha vida inteira vivendo dessa forma, fugindo dos problemas, fugindo de situações. Então acontecia uma situação comigo, em vez de eu ir lá encarar aquele sentimento, encarar aquele problema, encarar aquela situação, eu fugia. Então, eu acredito que essa crise de ansiedade ela não tenha se desencadeado por conta da pandemia que já tinha começado, por conta de, qualquer outra coisa. Eu acredito que foi por conta de todos esses anos viver fugindo das situações, E quando eu caí a minha ficha e falei, eu preciso resolver esses problemas. Foi tipo uma prestação de conta, sabe? Eu não podia mais fugir de tudo, eu não poderia mais fugir dos meus problemas, fugir das minhas emoções. Eu que era uma pessoa que sempre estava alegre, que estava feliz, que estava contente, na verdade era uma pessoa que não tinha seus problemas resolvidos. Eu era uma pessoa que fugia das situações, fugia dos problemas. Então quando eu entendi isso, eu falei, bom, eu preciso resolver essas questões, eu preciso mudar as minhas atitudes. E
eu comecei a dar mais uma atenção para mim, eu comecei a olhar para mim e comecei a tentar entender o que estava acontecendo comigo e como eu poderia ser curado. Então eu comecei um processo, né? E um processo para chegar na cura. E graças a Deus eu tenho meu marido, e meu marido me ajudou muito nesse processo de cura. Eu dou glória a Deus pela vida dele, porque ele me ajudou desde o começo e me ajuda hoje. Ele é essencial nesse processo de cura. Então eu tenho muito que agradecer a Deus. Então o que eu comecei a fazer nesse processo de cura, né? Primeira coisa, precisou haver uma desconstrução de dentro para fora. Eu comecei a ser tratada de dentro para fora. Como? Através da oração e da leitura da Bíblia. Eu comecei a orar, eu comecei a falar com Deus. Deus, porque eu estou passando por isso? Deus, o que eu preciso aprender nisso que eu estou passando? Senhor, eu não entendo o que está acontecendo, eu preciso da sua ajuda. Eu comecei a orar, falar com Deus e pedir para que Ele me ajudasse nesse processo de cura. Segundo, eu comecei a ler a Bíblia, então eu orava e lia a Bíblia. Comecei a ler. E aí tudo que eu acreditava, tudo que eu fui ensinada em toda a minha vida, tudo que foi introduzido em mim começou a ser quebrado, começou a ser desconstruído, começou a ser ressignificado. Tudo, a minha identidade começou a ser refeita. E a partir disso, a minha mentalidade começou a mudar. Então, se você está passando por esse processo, se você está passando por esses sintomas, a primeira dica que eu te dou é: ore e leia a Bíblia, para que a sua mente seja tratada, para que a sua mente seja modificada, para que você mude a sua mentalidade, mude a forma que você se vê, para que a sua identidade seja curada em Deus. Então essa é a primeira parte. Segundo ponto, eu comecei a confessar. Olha o que diz em Tiago 5,16. Diz assim: portanto, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curado. Então eu passei a confessar os meus medos, os meus erros, minhas angústias, minhas preocupações. Eu comecei a confessar, e no caso eu comecei a confessar para o meu marido. Comecei a falar tudo para ele, como eu me sentia, comecei a ser verdadeiramente vulnerável, comecei a abrir meu coração, comecei a falar para ele o que estava passando dentro da minha mente, dentro do meu coração. Além da oração, além de fazer isso com Deus, eu comecei a fazer isso com meu marido. E eu comecei a ser curado, comecei a ser tratada. Foi um processo maravilhoso. Então, novamente eu falo, se você está passando por isso, confesse, converse com alguém mais maduro que você, alguém que já tenha passado por esse problema. Então, seja vulnerável, abra o seu coração para alguém mais maduro, para alguém que já passou por isso, alguém que você confie, assim como eu fiz com meu marido, no caso. Então, eu comecei a abrir meu coração, comecei a falar com ele e automaticamente eu comecei a ser curado, assim como diz esse versículo de Tiago 5,16 que a gente acabou de ler. Terceira coisa que eu passei a fazer eu comecei a estudar sobre o assunto ansiedade e depressão. Comecei a ir no YouTube ver vídeos de diversas pessoas. Eu passei a ler artigos, ler histórias, ler livros, e é o que a palavra do Senhor diz: retenha o que é bom, ouça todo mundo, pegue o que for bom, pegue o que for o melhor, entendeu? Então eu comecei a estudar sobre tudo, porque quanto mais você estudar, quanto mais você se familiarizar com o assunto, mais vai ser tranquilo e fácil para você lidar com esse assunto, com essa questão. Então eu comecei a estudar sobre tudo, inclusive eu comecei a ler um livro, trouxe aqui para vocês verem, que é esse daqui, Ative o Seu Cérebro, da doutora Carolina Leaf. Ela é uma neurocientista incrível, por sinal, cristã. E esse livro ele me ajudou muito no processo, porque ele fala sobre os seus pensamentos tóxicos, né? Como que acontece na sua mente,
que acontece no seu cérebro. Então eu passei a estudar sobre esse assunto. E nesse livro ele tem um plano de 21 dias para você desintoxicar o seu cérebro. Então eu recomendo, se você está nesse processo, ou se você gostaria de saber sobre o assunto, compre esse livro, leia, ele vai te ajudar muito nesse processo de cura. Então eu passei a entender o que se passava na minha mente, né? Como que era o pensamento, o que acontecia no meu cérebro, como que era liberado os hormônios, enfim, eu comecei a estudar sobre tudo. E a partir disso eu comecei, mais uma vez, mudar minha mente, mudar meus pensamentos e mudar automaticamente os meus comportamentos. Porque não adianta nada a gente orar, a gente ler a Bíblia, a gente ler livro, a gente pegar vários conhecimentos e a gente não aplicar isso no nosso dia a dia, a gente não aplicar isso na nossa vida. Então eu passei a aplicar isso na minha vida e comecei a ter maravilhosos resultados. A quarta coisa é, eu parei com os excessos. Eu parei de fazer tudo praticamente. Brincadeira, não tudo, mas eu parei de viver no automático. Eu parei de fazer as coisas para me sentir útil, para me sentir bem no fim do dia. Eu comecei a viver por propósito, eu comecei a viver intencionalmente. Então eu comecei a fazer novas escolhas, comecei a ser mais criteriosa o quanto eu comia, o quanto eu ouvia, o quanto eu via, né? E tudo. Eu passei a viver uma outra vida, né? Então eu vou dar um exemplo como que era a minha vida antes e como que é a minha vida hoje. Antigamente eu acordava às 5 da manhã, eu ia pra academia. Saía da academia, eu ia pro trabalho, que era mais ou menos 1h30 da academia, então eu ia pro trabalho. Do trabalho eu ia pro curso, que era mais ou menos 1 hora até chegar no curso. E do curso eu voltava para casa. Então eu saía de casa por volta das 5h30 da manhã e retornava às 11h30 da noite. E eu fiz isso durante pelo menos um ano, né? Então eu vivia uma vida muito corrida, vivia uma rotina muito corrida. E eu me sentia feliz por estar fazendo todas essas coisas, por estar estudando, por estar trabalhando, por estar cuidando do meu corpo. E é maravilhoso, você pode fazer todas essas coisas, como eu não parei de fazer essas coisas. Mas a gente precisa priorizar. A gente precisa parar de fazer tudo. Eu aprendi que menos é mais. Que eu não preciso fazer tudo para ser útil. Eu não preciso fazer tudo para me sentir produtiva. Hoje eu entendi que ser produtivo é ter relacionamento com Deus. É quando eu oro, é quando eu leio a Bíblia, é quando eu passo tempo com Deus, é quando eu cuido do meu marido, é quando eu cuido da minha casa. Isso sim é ser produtivo, né? Então eu mudei completamente os meus comportamentos, a minha forma de viver. Então hoje eu acordo em outros horários, continuo tendo uma vida de acordar, né? Não acordo meio-dia, não acordo 10 horas da manhã. Continuo tendo a minha rotina de acordar X horário, dormir X horário, comer certas coisas e tal. E a minha qualidade de vida mudou muito. Eu tenho uma vida muito menos estressada. Eu tenho uma vida com muito mais tranquilidade, com muito mais paz. E eu tenho certeza que hoje eu vivo por propósito, né? E não de uma forma aleatória, não para me sentir bem, não no sentido de eu vou fazer X coisa para me sentir útil no fim do dia. Porque quando eu não fazia essas coisas eu me sentia um lixo. E eu não preciso fazer um monte de coisa para ser útil, para ter resultados. Então, o que eu comecei a parar de fazer, né? Eu comecei a sair das redes sociais, então eu excluí meu Facebook, eu não tenho mais Facebook. Eu tenho cada vez mais passado menos tempo no Instagram. Então as redes sociais para mim hoje, assim, é realmente uma ferramenta. Não é o lugar para eu ficar passando várias horas do meu dia lá. Não é o meu objetivo e meta. Então eu vejo ele como uma ferramenta para fazer várias coisas e não para passar a minha vida ali. Então essa foi uma das coisas que eu parei de fazer. Segunda coisa que eu parei de fazer, eu parei de assistir televisão. Parei de ficar vendo noticiários da Atena, tal. Por quê? Porque isso aumentava as minhas preocupações, aumentava os meus receios, meus medos. Não me ajudava em nada.
Então eu parei de ver essas coisas na televisão. Eu parei de assistir televisão. Então, se você está passando por esse processo de cura, se você está com esse problema, pare com os excessos, tenha equilíbrio na sua vida. Pare de se encher de coisas, de se encher de informação, de ficar pensando de um monte de coisas toda hora. A gente tem dificuldade de parar, de respirar fundo, de meditar em algo específico de verdade, né? A gente tem dificuldade de estar parado, de ficar quieto, de ficar em paz. Né? A gente quer sempre estar fazendo alguma coisa, a gente quer estar sempre correndo atrás de alguma coisa, né? A gente precisa parar de comer lixo, informações que não vai acrescentar em nada na minha vida. Então é primordial, gente, que a gente ore, que a gente leia a Bíblia, que a gente tenha relacionamento com Deus, para que a gente seja curado em todas essas coisas. Amém? Eu espero que Deus tenha falado algo com você, que você tenha aprendido alguma coisa, que você seja abençoado. Se você conhece alguém que esteja passando por isso, compartilhe esse vídeo com ela, manda para ela. Eu tenho certeza que isso vai ajudar no processo de cura dela. Amém? Deus te abençoe. Fica com Deus.